Dentro da autópsia de Elvis, parte 2. O outro homem presente na sala de autópsia era Isaac Henderson, um técnico negro empregado pelo Hospital Batista. Henderson desempenhou um papel fundamental na autópsia. Ele era um dinner. É um termo sofisticado que significa que ele era assistente de um patologista. Os requisitos para se tornar um dinner geralmente são um diploma do ensino médio, experiência como açougueiro ou pelo menos algum conhecimento rudimentar de anatomia humana. Em uma autópsia, o dinner faz as incisões iniciais no peito do cadáver, cerra as costelas, abre a cavidade do estômago e a cabeça e remove os órgãos vitais, para que os patologistas possam fazer os cortes finos necessários em um exame pós-mortem adequado. Ser um dinner é uma maneira suja e sangrenta de ganhar a vida e requer um estômago forte. Antes de Isaac Henderson começar a trabalhar, Dan Warlick teve tempo de fazer um exame cuidadoso do corpo de Elvis. O investigador disse que teve que superar seu senso de admiração antes de iniciar a inspeção. Primeiro, Warlick procurou por marcas de agulha no corpo. Ele examinou os braços e não encontrou marcas de agulha intravenosa. Não foi surpreendente, já que Elvis era conhecido por seus criados por tomar a forma líquida de drogas por meio de injeções intramusculares. Warlick tentou ser minucioso, até mesmo verificando se havia marcas de agulha entre os dedos dos pés, mas não encontrou nada. Warlick não examinou as nádegas de Elvis e, mais tarde, disse que nunca lhe ocorreu que Elvis pudesse ter se injetado ali. Warlick examinou o nariz de Elvis, observou um fio de sangue escorrendo das narinas e preparou amostras do nariz para testar o uso de cocaína. Por razões nunca explicadas, no entanto, o Instituto Médico Legal nunca se preocupou em realizar uma análise química nas amostras. Warlick diz que coletou essas amostras, embora não tenha observado nenhuma deterioração no septo nasal do cantor que indicasse o uso pesado e prolongado de cocaína. Ex-associados de Elvis disseram que ele usava cocaína de vez em quando, mas que não era uma de suas favoritas. Enquanto Warlick continuava sua inspeção, ele fez anotações em um relatório de investigação do legista do condado de Shelby. Ele observou que Elvis não era circuncidado. Ele também notou uma marca de pressão pálida paralela ao olho esquerdo e uma toracotomia saturada no lado esquerdo do peito de Presley. A toracotomia que havia sido feita no pronto-socorro por médicos que tentavam massagem cardíaca aberta. O formulário tinha um espaço em branco para profissão. Isso deixou Warlick perplexo. Eu pensei, cantor. E pensei, não. Eu pensei, artista musical. E pensei, não. Então uma luz mental se acendeu e Warlick escreveu artista. Warlick entregou o formulário em seu escritório naquela noite e vários dias depois, para seu desgosto, viu que Jerry Francisco o havia copiado literalmente com sua própria caligrafia e assinado. Francisco havia sido testemunha especialista em processos judiciais por muitos anos. Não era incomum um advogado perguntar: "Essa é a sua letra, doutor?" E o legista queria poder dizer sim.
Sobre essa autoria roubada, Warlick diria mais tarde: quero dizer que ele nem mesmo corrigiu meus erros, ortografia ou gramática. Ele apenas copiou e assinou. Warlick observou que Elvis não parecia tão alto na morte quanto pensava ter sido em vida. Claro, quão grande é um cara que você viu com 7,5 metros de altura em uma tela de cinema? Se é que você me entende. Mas ele parecia pequeno na morte. Os associados de Elvis o descreveram de várias maneiras, como tendo entre 1,80 m e 1,98 m de altura. Red West, que conhecia Elvis desde os tempos em que estudavam juntos na Hilmes High School, em Memphis, explicou as discrepâncias de altura em seu livro Elvis, O que Aconteceu? West disse que Elvis usava saltos nos sapatos, até mesmo nos chinelos, para aumentar sua altura. A altura de Elvis era de 1,80 m. Warlick não mencionou a altura no relatório oficial. Ele examinou o cabelo de Elvis e achou que parecia tingido. Provavelmente era. Se você acredita no cabeleireiro de Elvis, Larry Geller, Geller afirmou em seu livro que vinha tingindo o cabelo castanho claro natural de Elvis de preto azeite há anos. Geller acrescentou que, perto do fim de sua vida, o cabelo de Elvis havia adquirido uma cor branca como a de Vernon Presley. O cabeleireiro disse que pediu a Elvis para deixar seus cabelos naturalmente brancos, mas Elvis considerou essa mudança radical demais para sua imagem e insistiu em cabelos negros como um corvo. Warlick escreveu que o cabelo de Elvis era preto. Ele descreveu os olhos de Elvis como azuis e notou que Elvis não tinha bigode nem barba. O investigador também achou que Elvis pesava muito menos do que os 113 quilos que os paramédicos do Corpo de Bombeiros estimaram quando carregaram o corpo de Graceland mais cedo naquele dia. Warlick concluiu que Elvis estava acima do peso, talvez pesando 100 ou 104 quilos, mas não o barriga gorda que outros diziam que ele havia se tornado. Durante muitos de seus últimos shows, Elvis usou uma cinta para parecer magro. Ele também era conhecido por cingir a barriga com filme plástico antes de subir no palco. O propósito do filme plástico era duplo: segurar a barriga e ajudar a eliminar a gordura pelo suor ao mesmo tempo. Como a autópsia revelaria, porém, Elvis tinha um problema físico que cintas, filme plástico e até mesmo dieta não conseguiram superar. Isso o fazia parecer muito mais pesado do que realmente era, e provavelmente tornou a estimativa de Warlick sobre seu peso mais precisa do que a feita pelos técnicos de emergência médica. No entanto, Warlick não anotou o peso em seu formulário. Ele observou que o corpo tinha congestão no rosto e na parte superior do tronco. Além da marca de pressão pálida e da toractomia que ele já havia registrado, Warlick não encontrou outros hematomas, escoriações ou marcas de arranhões no corpo. Ele disse que o rosto de Elvis estava pálido e sem expressão. Quer dizer, ele parecia mal, disse Warlick. Movendo-se para outros espaços em branco no formulário, Warlick escreveu que o livor mortis havia se instalado e estava constante, e que o rigor mortis também estava presente. Warlick examinou o corpo em busca de edema, um acúmulo excessivo de líquido nos tecidos que causa inchaço. Edema de tornozelo ou hidropisia é observado em certos casos de insuficiência cardíaca. Ele examinou os tornozelos
e não descobriu sinais desse tipo de edema. Ele pressionou o polegar contra o corpo em vários lugares para testar se havia edema depressível. Se o tecido não retornasse ao normal quando ele removesse o polegar, isso era evidência de edema e poderia significar insuficiência cardíaca resultante. Ele não encontrou nenhum problema ali, mas não procurou vestígios de edema ao redor dos olhos. Inchaço é um bom indício de abuso de drogas. Juntando esses indicadores, os médicos estimaram que Elvis poderia ter morrido já às 9 horas da manhã. Wallach olhou para a boca de Elvis. Ele viu os dentes que haviam sido quebrados nas tentativas de colocar um tubo na garganta de Elvis, mas não viu evidências de vômito ou engasgo. Ele não deu muita importância a isso, pois imaginou corretamente que Elvis havia sido aspirado na sala de emergência. Naquela época, ele ainda não sabia que o conteúdo da boca, garganta e estômago haviam sido lavados pela equipe Harvey. No entanto, ele se lembrava de encontrar vestígios de vômito e bile no carpete vermelho escuro do banheiro de Elvis. Wallach estava com sua câmera Polaroid na sala de cirurgia. Embora fosse procedimento padrão, no Instituto Médico Legal do Condado de Shelby, tirar fotos do rosto do indivíduo antes de uma autópsia, ele não tirou fotos. A razão pela qual vocês tiraram fotos, explicou ele, foi para dizer quem era, para que não houvesse dúvidas mais tarde sobre quem era. Francisco ordenou que Wallach não tirasse nenhuma foto neste caso e ele não discutiu com seu chefe. Eram cerca de 19h30, 7h30 da noite, quando Wallach terminou sua inspeção do corpo de Elvis. Continua na parte 3.